Olá, estamos aqui para mais uma trilha gerencial. Dessa vez o tema é delegação de tarefas. Delegação de tarefas de uma equipe é um dos desafios importantes para o nosso crescimento na instituição. Até porque, quando a gente constrói coletivamente, a gente valoriza os membros da equipe e assume novos desafios. A nossa atuação vai ser muito mais estratégica. Agora, para isso, é preciso que nós nos convençamos. Por que e para que delegar tarefas? Primeiro, para dispor de mais tempo para coisas que só você, enquanto gestor ou gestora da equipe, poderá fazer. E assim você vai poder ter uma atuação muito mais estratégica. Depois, a delegação representa, na prática para o servidor, uma valorização. Com isso, você vai estar cada vez mais valorizando o potencial que cada servidor tem, criando novos desafios e, a partir daí, a produtividade da própria equipe vai aumentar. E, finalmente, para que a instituição também possa, a partir do momento que ela tem uma rotina sistematizada de tudo aquilo que ela tem que fazer, ela possa pensar em como pode cada vez mais avançar na sua missão na sociedade como um todo. Agora, para isso, é preciso que a gente possa reconhecer. Delegar tarefas é uma relação de poder. Muitas vezes os nossos modelos de exercício de autoridade são modelos muito autoritários, autocráticos. E com isso, você cria ao redor de si uma série de pessoas que não têm muito compromisso, muitas vezes, com a missão e com as tarefas postas para a instituição. Daí a importância da gente trabalhar de forma participativa. Nessa perspectiva, é preciso que a gente possa estar com clareza que a gestão de poder entre as pessoas também se manifesta quando a gente tem relações mútuas. Então não é só você que influencia enquanto gestor da equipe, mas a equipe, o clima organizacional da equipe também vai influenciar o seu modo, é o que a gente chama de liderança no contexto, né? Na contingência, na situação. E a partir daí é muito importante a sua presença, o seu acompanhamento para que a delegação de tarefa seja coerente nos resultados daquilo que você pretende e gostaria de obter. E aí, muito importante a participação para que haja maturidade cada vez maior da equipe no desenrolar e no desenvolvimento das tarefas. Quanto mais maturidade da equipe, quanto mais participação, maior maturidade. E aqui nós temos a questão do planejamento participativo. Se você elenca todas as tarefas necessárias para o cumprimento da sua equipe de trabalho, você poderá depois, junto com os próprios servidores, delimitar as atividades e o fazer de cada um, de forma que todos possam ter a visão do todo e, ao mesmo tempo, quem está com cada parte daquela tarefa. Ter clareza dessa dimensão da tarefa, ou seja, o que ela significa no conjunto da missão da instituição é muito importante. Daí, muitas vezes, a importância da gente poder tirar os servidores de uma certa alienação, para que eles possam, de forma coerente, crítica, buscar, sim, quando houver qualquer empecilho na execução das tarefas, meios e modos criativos para superar esses obstáculos, mas com clareza de como que essa tarefa se coloca no conjunto da missão. E aí vai buscar, com certeza, essa coerência entre meios e fins na execução da tarefa. Não vai ser apenas a execução da tarefa pela tarefa para se livrar, para cumprir, mas principalmente para poder, então, ter essa dimensão muito maior do compromisso e da missão. E aí, como delegar as tarefas de maneira eficaz? Para isso, precisamos combinar o perfil adequado do servidor com a tarefa que vai ser feita. Para isso é preciso o conhecimento prévio. Em outras trilhas gerenciais, nós já tratamos sobre desenvolvimento de equipes. E isso está coerente com aquele desenvolvimento. Ou seja, quando eu conheço mais os servidores, as experiências anteriores, eu posso potencializar a atuação desse servidor sempre dentro das atribuições de cada cargo. E a partir daí, então, descrever bem a tarefa, o seu passo a passo, fazer o que a gente chama daquele checklist é muito importante e, finalmente, acompanhar. Não é possível você delegar uma tarefa e simplesmente sair de perto. É preciso que você mostre que está interessado e, ao mesmo tempo, possa também resolver algumas dúvidas que, ao longo da execução da tarefa, podem também surgir. E, a partir daí, é muito importante que nós possamos construir com os servidores, com as servidoras, as pessoas da nossa equipe de trabalho, os indicadores. Isso tem a ver com o quê? Com o tempo de cumprimento da tarefa, qual é o tempo necessário. Quanto mais inexperiente o servidor, certamente levará mais tempo, mas pode ser que a gente se surpreenda. E também a qualidade do resultado final. Para isso, se eu quero um trabalho qualitativamente
avaliável no final, eu preciso também oferecer que critérios, que quesitos, que requisitos eu preciso que ele cumpra. E aí nós temos uma lista de checagem, famoso checklist, para verificar se todos esses quesitos estão sendo atendidos. É uma forma da gente avaliar depois, junto com o próprio servidor, a tarefa e a execução feita. A descrição cuidadosa do passo a passo da tarefa, então, também é outro quesito fundamental para que ela possa ser realizada com sucesso. É muito importante que a gente possa, nós vamos ver depois alguns aplicativos, e nos aplicativos você pode descrever toda a tarefa. Importante porque, com o passar do tempo, essa descrição pode virar uma espécie de manual daquela equipe de trabalho e, com isso, a cada vez, a cada ciclo, poder aprimorar cada vez mais a sua atuação e a atuação de toda a equipe. E aí vem o desafio do acompanhamento das tarefas delegadas, né? Justamente para isso, para conferir os prazos estabelecidos. Às vezes tem coisas graves que precisam ser acompanhadas diariamente, outras dá para acompanhar uma vez por semana. Conforme a complexidade da tarefa, você vai estabelecer também o que a gente chama de pontos de controle. Nesses pontos de controle, você vai verificar se há gargalos que precisam ser enfrentados. Às vezes falta uma resposta, às vezes a gente depende de uma contratação de algum serviço externo à própria instituição. Tudo isso tem que ser administrado porque, se eu não souber isso a tempo e a hora, eu não posso fazer a interação com outros órgãos, afinal de contas, cada equipe se conecta com outro dentro de um sistema de trabalho. E aí a gente vai fazer aquilo que eu estou falando agora, que é dar esse apoio necessário para que a tarefa seja feita. Para isso é muito importante que você, a partir do momento que delega uma tarefa, peça ao servidor, à servidora, que elabore um plano de trabalho, para que nós possamos então mensurar aquela tarefa naquele tempo e com as outras atribuições, porque nenhum servidor está parado aguardando uma nova delegação de tarefas. Ele tem os seus afazeres no dia a dia e por isso que é importante avaliar. É possível delegar aquela tarefa para que ela seja cumprida no tempo necessário? Ou aquele servidor, aquela servidora está sobrecarregado? Então é muito importante que a delegação de tarefas também ajude a distribuir os serviços entre os membros de uma equipe. E aí, o que eu falava anteriormente, dois aplicativos que podem ser utilizados até um certo limite gratuitamente e depois de um certo limite a partir de remuneração. O Trello é bastante conhecido, utilizado aqui também, ele trabalha com fichas e é uma ótima forma de acompanhar tarefas e justamente porque ele te dá um campo para você ir pensando que ideias você precisa implementar na equipe, depois o planejamento dessas equipes, dessas tarefas, desses projetos, onde você pode descrever muito dedicadamente e até anexar arquivos para que se possa saber o que vai ser feito. Depois você tem uma que é tarefas da semana, finalmente tem aqueles que está fazendo naquele dia e aqueles que já foram feitos. Ter essas colunas nos ajuda a ter a visão de processo, nos ajuda a ter o comprometimento da equipe. E também dentro do Trello você pode, por cadastramento do e-mail de pessoas, ir fazendo com que as pessoas tenham, então, a possibilidade de serem avisadas no seu e-mail quando o prazo está para se concluir. Então, é uma plataforma, é um aplicativo onde você tem a visão do conjunto de quem está trabalhando em cada um dos projetos e pode fazer esse acompanhamento e, ao mesmo tempo, na lateral direita, você vai ter todo o registro daquilo que as pessoas foram fazendo. Outra possibilidade de aplicativo é o Pipefy, onde você tem também muitos atributos semelhantes ao Trello e também com a possibilidade de fazer com que nós tenhamos, então, equipes. Tudo isso você trabalha com cores, pode trabalhar também com imagens e, com isso, o trabalho da própria equipe fica muito mais criativo, divertido e, ao mesmo tempo, você tem a ideia de que nós temos realmente um trabalho em equipe acontecendo. Uma coisa boa que eu vejo nesses aplicativos é justamente a possibilidade de você se sentir parte efetivamente e aí cada um dos membros daquelas tarefas estão ali apresentados e vão fazendo parte. Depois, então, nem tudo é um mar de rosas. Nós temos também dificuldades na delegação de tarefas. Tanto pode ser dificuldades do gestor para passar, então, o comando das tarefas, mas também pode ser de compreensão da parte do próprio servidor. E por isso que é muito importante, da parte do gestor, da gestora, poder superar o que a gente chama de desconhecimento das experiências anteriores, e para isso, momentos de convivência, como a gente vai abordar na trilha sobre motivação
e mesmo desenvolvimento de equipes é muito importante. A sobrecarga de trabalho que muitas vezes nos impede de planejar, porque não há delegação de tarefas sem planejamento, porque, como nós dissemos anteriormente, é preciso que haja uma descrição precisa e exata daquilo que você deseja, daquilo que é necessário para que a tarefa seja bem realizada. E, finalmente, alguns gestores ficam inseguros, têm baixa estima, achando que a partir do momento em que ele delegar aquela tarefa, ele vai ficar sem o que fazer. Pelo contrário, quando a gente é capaz de mobilizar os saberes e as experiências das pessoas da nossa equipe, nós vamos ser demandados em novos desafios. Isso nos motiva a cada dia, nos faz crescer e nos faz ter ânimo para vir aqui ao trabalho e, a partir daí, quais serão os desafios do dia de hoje, porque a gente acaba superando também muito da nossa rotina do dia a dia, e muito comum no serviço público. E aí, então, a missão do gestor, nesse contexto, fica diferenciada, porque é muito mais essa missão de planejamento estratégica, de traçar objetivos coerentes com a missão da instituição, criar condições para a realização do trabalho. É muito importante que as condições sejam dadas, tanto aqueles insumos necessários para a tarefa ser realizada, como também aquelas pessoas que precisam opinar para que aquele produto final se conclua. Depois também estimular para que nós tenhamos a obtenção de resultados, então verificar diretamente, pessoalmente com cada um, o que precisa ser feito para que aquela tarefa seja concluída a tempo e a hora, e finalmente avaliar os resultados, né? Tudo isso também tem a ver com o feedback, que em outra possibilidade ofertada pela SECOR, nós já trabalhamos utilizando para que nós tenhamos eficazes feedbacks com a comunicação não violenta. Então, dá uma passadinha lá também, porque vai colaborar e contribuir para que essa avaliação seja feita de forma participativa e, ao mesmo tempo, utilizando comunicação não violenta. Tudo isso é importante, mais importante ainda é a compreensão da tarefa dentro da missão da instituição. Então, a delegação faz crescer, ensina a equipe a pensar e não apenas ficar recebendo comandos. E é preciso que, por meio da delegação, você passe os motivos e os valores da organização e ofereça a compreensão do porquê daquela tarefa. A pior coisa que existe é você fazer alguma coisa sem ter a compreensão do que para que você está fazendo. A sensação de perda de tempo é enorme. Daí a importância, então, de saber qual é o sentido que tem essa tarefa no conjunto da ação, tanto da equipe de trabalho como da própria missão da instituição. Finalmente, é muito importante que nós tenhamos essa compreensão de que a gente, quando está delegando, não fica isento da responsabilidade pelo que foi feito. Nós temos, a cada responsabilidade corresponde poderes e deveres, tanto para quem delegou como para quem foi delegado. Também a delegação não exclui a responsabilidade de quem delegou. Se acontece algum erro na execução da tarefa, essa responsabilidade recai sobre aquele que delegou a tarefa, uma vez que ele não se desresponsabiliza a partir do momento que ele delega. E, principalmente, é muito importante que o servidor, a servidora, tenha certeza de que o gestor está ali para ser um apoio na execução da tarefa. E aí nós temos, então, para finalizar, resumindo, os 5 elementos básicos da delegação de tarefas. Primeiro, a aceitação da responsabilidade. Quando você delega, você estabelece um diálogo e, a partir daí, então, você precisa ter a possibilidade de ter o aceite da outra parte, a adesão da outra parte. Depois, é aquela parte que nós abordamos da transmissão descritiva da tarefa, para que a pessoa compreenda exatamente o que se quer e até quando se quer, quais são os prazos. Terceiro, envolvendo esses 2 primeiros, é a comunicação eficaz, de forma que a cada passo da explicação da tarefa, você possa checar se houve compreensão do seu interlocutor, do servidor, com aquilo que você está dizendo. Depois, a existência de condições para a execução da tarefa e, finalmente, esse acompanhamento do gestor da tarefa delegada. Se nós formos capazes, enquanto gestores, de cumprirmos esses 5 quesitos, certamente nós teremos uma ampliação muito grande da nossa capacidade de trabalho enquanto gestor de equipes e, a partir daí, a satisfação da própria equipe com os seus resultados também será muito maior. E agora que você viu todos esses caminhos, tem algumas indicações de links para você pesquisar no próprio texto de apoio. Vá lá, faça as questões, veja se você compreendeu e estabeleça para você mesmo quais são os desafios que você agora tem enquanto gestor para delegar tarefas para membros da sua equipe de trabalho. Vamos lá? É muito importante que você faça os exercícios e experimente na prática,
porque a partir daí o aprendizado será muito melhor. Muito obrigado.